Olá, eu sou Jéssica Mendes, do podcast RH na Real, onde compartilhamos experiência e curiosidade sobre gestão de pessoas no mundo corporativo. Se você é apaixonado pela área de RH e por pessoas, você não pode perder esse episódio. Minha convidada de hoje é a Adriana Moraes, da Cromos Embalagem. Seja bem-vinda, Adriana. Um privilégio ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. A Adriana, ela atua na área de recursos humanos há mais de 20 anos e atualmente ela é gerente de RH na Cromos Embalagem. Ela tem formação em recursos humanos, formada em Direito, MBA em Gestão de Pessoas e especialista em Direito do Trabalho, em Medicina e Saúde Ocupacional. Atualmente está estudando Psicologia, é mãe da Júlia e esposa do Rodolfo, e fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. E para a gente multiplicar informações e conhecimento sempre é muito bom. Então, assim, eu que agradeço e também te admiro bastante. Assim, parabéns pelo trabalho e pelo grande projeto que a Moderna vem desenvolvendo. Isso é muito bacana para a nossa área e para região do ABC também. E eu gostaria que você falasse um pouco, resumidamente, da sua trajetória profissional. Eu não escolhi RH, né? RH que me escolheu. Então, desde o meu primeiro trabalho foi recursos humanos, eu trabalhava em empresas de contabilidade e auditoria. Então, metade da minha vida profissional foi em empresas desse ramo. Então, foi lá que eu me apaixonei por recursos humanos. Então, 15 anos desse período meu de trabalho a gente passou na consultoria. Depois eu saí da consultoria, fui para uma empresa de transporte de valores, sempre tudo na área de recursos humanos, nunca saí da área de RH. A gente cria o gostinho, né? Cria a paixão e aí a gente não consegue mais sair. Não consegue sair, não. Sim. Lá no meu primeiro trabalho eu já, assim, me senti emocionada de fazer algumas coisas e queria aprender bastante com isso. Então, assim, Olha. A sorte que o RH me escolheu, mas depois eu escolhi o RH. Então era trabalho em massa, né? Fazer carteira de trabalho, fazer contrato de trabalho. Então eu achava aquilo bonito. Né? Então, assim, serviu, ele que me escolheu, como eu disse, mas assim, serviu para eu depois escolher a minha profissão que eu tenho até hoje. Depois saí, fui para uma empresa de transporte de valores, fiquei 3 anos lá, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e aí metade da minha vida eu tô aqui na Cromos, então no ramo de indústria também já são 15 anos aí. Do que eu sei hoje, o que me formou, e eu ainda aprendo muito, porque a gente está sempre aprendendo, foi fruto da consultoria e da... Só que lá a gente tinha mais contato com empresas, não com as pessoas. Né? Porque nós éramos um prestador. Contabilidade é prestador, né? Quando Exatamente. você está dentro da empresa, você consegue ter esse contato direto e aperfeiçoando e melhorando toda a gestão de pessoas, né? E aí a gente não conhece o lado de lá, né? Porque a gente lida muito com o cliente. Então, quando eu saí da consultoria, abre todo um horizonte para você ter o contato com as pessoas, né? Então, isso para mim foi um diferencial, mas sou muito grata, assim, pela oportunidade de ter me criado no ramo de consultoria empresarial, porque para mim foi um grande aprendizado, assim, lidar com diversas atividades, diversos segmentos. Então, assim, foi muito importante para minha carreira. E você, como profissional de RH, você atuou em diversas modalidades, porque o RH tem departamento pessoal, folha de pagamento, benefícios, recrutamento e seleção, treinamento, enfim, é um mundo de milhares de possibilidades. Você atuou em todas as áreas ou não? Sempre atuei em todos os subsistemas. Quando eu estava na consultoria, era um pouco mais, né, mais aquela coisa do atendimento ao cliente. Depois que eu fui para outros segmentos, então sempre generalizado. Tá? Em alguns lugares mais, outros menos, devido à própria estrutura da empresa. Sim. Mas sempre atuei em todos os subsistemas, mas assim, legislação eu curto bastante. É o que assim, você mais gosta. É que me acende o olhinho. Assim. Não, tanto é que assim, você é formada em recursos humanos, formada em direito e tá fazendo psicologia. E a psicologia entra para um outro lado porque a gente já tem um aprendizado, bagagem da legislação, embora mude muito, a gente tem sempre que estar se atualizando, mas enfim, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando, né? Sim. E psicologia tem todo um viés de recursos humanos super importante. Nunca se precisou tanto olhar para a gestão, para as pessoas dentro da organização, né? Hoje, várias empresas que a gente vai, um dos maiores problemas que as empresas, que o RH está tendo, é administrar a saúde mental
da equipe para obter resultado. Hoje a empresa ela está indo muito mais além, ela tem que tratar de uma saúde mental do colaborador para depois uma motivação para depois obter o resultado, né? A área de recursos humanos está em primeira com síndrome de burnout. Sério? Mas é uma carga, né? A gente cuida muito das pessoas, mas assim, a gente esquece de cuidar da gente. Nós somos um departamento para cuidar. Né? Então a gente, se bobear, se não tiver um olhar para nossa vida pessoal, para nossa vida fora do trabalho, a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Então assim, aquela velha pergunta, né? A gente cuida dos outros, mas quem cuida do RH? Né? Exatamente. Então a gente está aqui para atender as demandas, tanto de um lado quanto do outro. Sempre a gente quer atender a empresa, quer atender os empregados. Mas assim, se a gente não tiver também um cuidado conosco mesmo, como que a gente vai ter saúde para cuidar do outro? Onde a gente teve que realmente se doar, né? Não é todo mundo que consegue fazer psicoterapia, né? Então a gente ficou ali. Então assim, não me espanta a área de recursos humanos estar ali, mas assim, é um assunto relevante. Pós-pandemia veio muita mudança digital para o RH também, que não estava tão preparado. Todas as modalidades assim, de e-social, DCT Web, tudo, foi muito assim, foi um avanço que já se tinha uma tendência a ser digital, mas de repente caiu no colo e vamos ter que fazer. Aprendizado. Um aprendizado. E com a pandemia a gente aprendeu muita coisa que a gente não fazia na entrevista online. Então, em um ano, a gente tem que... e todo mundo que eu entrevisto, ou várias pessoas que a gente conhece do mundo de RH, enfim, o RH, na sua grande maioria, foi os que estiveram dentro das empresas na pandemia. Que alguém do RH tinha que estar lá. Né? Às vezes a fábrica inteira, o pessoal, assim, algumas áreas, todo mundo mais em home, mas o RH foi o único que não parou dentro da empresa, né? A grande maioria, sim, trabalhou em casa, alguns ficaram afastados, mas o RH foi o que mais, assim, teve que estar atento a todas as mudanças. Né, mas como eu disse, é um dado relevante aí para as pessoas e um alerta, né? Porque se a gente escolheu, que nem eu trabalho nessa área desde que me entendo pelo meu primeiro trabalho, por gente. Então, assim, não tem como eu mudar agora. Tem um monte de rotina que também é desgastante. Sim. Né? Mas tem que ter um olhar. Eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental nos últimos tempos, também graças à pandemia, e ela já vinha sendo, né, um dos itens que mais se afasta no INSS. Então, assim, é um item que você precisa cuidar. Porque a gente tem que estar aqui e tem que estar bem, pro propósito que a gente escolheu. Imagina... Você não tem como ajudar o outro se você não está bem, né? Eu acho que a gente tem que estar bem acima de tudo para poder contribuir para o próximo. Sim, imagina eu ir no recurso humano, chegar lá, a menina tá chorando. Não, você chora junto. Se você tá com uma cara péssima. Então eu acho super importante. E eu acho que quando a gente chega no nível, né, assim, de gestão, enfim, tem muitas situações que a gente passa, que a gente vai, sacode a poeira, dá a volta por cima, mesmo você estando assim, tem dia quebrada por dentro, mas a gente, para tocar um barco com a equipe, você tem que ser forte, né? Tem que navegar mesmo tendo dias que não são fáceis. Além de trabalhar com pessoas, tem um lado gestão que também não deixa de ser trabalhar com gente da mesma maneira, mas aí é um outro viés e um outro olhar. Gestor estava, acho que, em terceiro lugar, então a gente somatiza, né? Recursos humanos e gestores. Com síndrome de burnout. Segundo, eu nem lembro quem que era, porque foi tão gritante pra mim, que eu acho que foi a CNN que publicou isso, mas assim, eu posso, pra não falar a fonte não segura, eu posso confirmar, mas assim, eu lembro até que eu mandei pra equipe e fiquei assustada, né, porque é um rebuliço de informações, de coisas que você tem que aprender no dia a dia e aquilo, se cuidar. Se cuidar, exatamente. Né, ter esse olhar e como eu disse, é muito difícil. Hoje você chegou aí num cargo de gestão, enfim, deve lidar aí com diversas situações. E como é a Adriana profissional e conseguir conciliar a sua vida pessoal, sua filha, seu marido, os animais? Como que é Todo isso? Mundo. Já foi mais difícil, né? Minha filha agora tá com 20 anos, então agora é um pouco mais fácil. Não que não tenha essa carga, né? Mas ainda tem que levar na faculdade, ela estuda o dia inteiro, chega em casa, né? Tem sempre aquela pergunta do final do dia, o que vai ter de jantar hoje? Então, assim... Eu sei o que é isso. Então, assim, hoje é mais fácil conciliar, porque minha filha é adulta, né? Então, assim, ela tem já as responsabilidades dela diferente de uma criança. Quando a Júlia era pequena,
foi um baque pra mim, porque assim como é o defeito de todo mundo, ser perfeccionista, também era um defeito meu. Então eu queria fazer tudo muito bem. Então assim, a maternidade, voltar ao trabalho, voltar a ser mãe, gestora, já era gestora naquela época, trabalhava na empresa de contabilidade e consultoria. Nossa. Né? Então assim, olha, eu achando que eu ia trabalhar na licença maternidade. A gente acha que vai fazer Não, eu tudo. também. Eu tive Não, um vou período, trabalhar. gente, eu vou trabalhar. Imagina. Nem pentei o cabelo. Então, assim, é uma fase que a criança exige muito. Então, assim, conciliar o profissional com o pessoal, nessa fase de mãe, aí eu falo dessa parte, né, exclusivamente porque as mulheres têm esse viés diferente dos homens, se bem que o homem tá bem diferente hoje, ele tá bem pai, né? A sobrecarga pra gente que é mulher é maior. É maior, a gente tem uma culpa maior. A minha sorte é que na época que a Júlia era pequena, eu não ia voltar eu era tão apegada a querer fazer as coisas, tipo, se eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, se eu sou profissional, eu vou ser profissional. E quando a gente é mãe de primeira viagem, tem sempre aquela coisa, né, tipo, eu vou voltar da licença maternidade, e agora eu vou deixar parece que a gente tá abandonando. Eu não ia voltar do trabalho, eu ia me dedicar realmente à maternidade, porque eu sempre quis só ter uma única filha. Então eu falei, deixa eu curtir esse período, antes de voltar, e depois eu, né, depois que eu... Mal sabe a gente que a gente tem que curtir vários outros períodos que a gente vai ter. Não, depois tem outras vida, você vai curtir. Outras fases, assim, que a gente, né, mas assim, é uma fase que exige muito. A sorte que a empresa que eu tava, Adriana, volta do seu jeito, né, se muitas empresas tivessem esse olhar, porque aí a mãe volta, e ela volta e fala assim, poxa, então eu vou continuar sendo profissional, mas o meu cargo de mãe tá lá, né, então eu levava a Júlia na escola, aí eu entrava no trabalho mais ou menos meio-dia. Então, assim, a minha culpa ela foi menor ao voltar ao trabalho, porque eu sabia que eu tinha disponibilidade de ser mãe um período e depois voltar para o trabalho. Ao longo de uns 4, 5 meses, eu já estava trabalhando integral sem culpa. Ou seja, conseguindo ser mãe, conseguindo lidar com a maternidade de uma maneira diferente. Sim. Né? Infelizmente, não é toda empresa que consegue dar esse apoio. E, claro, eu estou falando, eu era uma gestora, um escritório. É diferente da realidade de uma operadora de máquina, de alguém que precisa, de fato, retornar. Mas eu estou só citando isso porque o apoio à mãe que volta da maternidade é muito importante. Sim. Né? Até para ela conciliar esses papéis que são fundamentais na vida dela. Mas assim, você faz psicologia, né? Tá fazendo psicologia, já me formei. Toda mãe nasceu um filho, nasceu a culpa. A gente... Automaticamente. E isso independente da mãe que trabalha, a mãe que está em casa, enfim. A gente sempre olha pro filho e a gente tem a culpa assim, cara, eu poderia ter feito mais. Mas a minha carreira profissional e eu montar algo que eu era apaixonada, porque eu já estava na área há mais de 10 anos, na área de RH, também era uma grande paixão. Assim, hoje eu consigo administrar muito bem, enfim, e eu acho que a vida é feita de opções. Dá um orgulho. Vale a pena. Vale a pena. É doído, é uma coisa que você tem que lidar com essas emoções que a gente não sabe quando a gente está grávida, mas assim, eu lembro que uma das empresas que eu passei, eu viajava para o Rio de Janeiro. Eu entrei para cuidar de São Paulo, depois eu fui cuidar do Rio, então assim, a matriz era no Rio, então a minha necessidade era mais lá. Então eu comecei a viajar a cada 15 dias. A Júlia acho que tinha uns 4, 5 anos. Então assim, quando eu estava longe, o dia era corrido, mas era terrível no final do dia ligar e encontrar ela do outro lado da linha, falando, quando você vai voltar? Jesus já tá vindo? Né? E aí a virada de chave foi quando eu fui na pediatra. A pediatra só falava com a minha mãe, porque ela não me reconhecia como mãe. Olha. Nossa, eu saí daquele dia arrasada. Eu falei, que é aquela coisa, né? Tipo, eu preciso ter o papel de mãe, eu preciso ter esse meu projeto também realizado. Aí eu falei, não, preciso mudar, preciso sair dessa empresa. Né? É um desafio, mas assim, tipo, a hora que ela... Assim, eu nunca esqueci, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ou você ficar muito tempo fora e chegar, é só sua mãe ou sua rede de apoio, que é o suporte para aquela criança. Então, assim, você chega e você fala, puxa, não tem nem... A educação, quem tá dando é outras pessoas. Você fica preocupada com isso. Eu passei por isso. Embora seja tua mãe, e aí, graças a Deus, que a gente tem a oportunidade de ter a mãe perto, que a mãe é um olhar, né? Nossa. A gente é o dobro. Né? Então, assim... Mas e quem tem que ir pra creche? Quem que é a mãe que não tem com quem olhar? É o irmão mais velho que olha? Acho que o segundo lugar devia ser mãe, assim. Recurso humano, mãe e gestor. É que eu não lembro. Ô, Adriana, e a gente, assim, toda empresa sempre sofreu com absenteísmo. E eu percebo que, de um tempo pra cá, tem tido, assim,
nível altíssimo de pessoas que não vêm trabalhar, que faltam, enfim. Como que você administra? Você tem que diferenciar quem é o atestadista e quem está doente. Tá. Eu acho que você tem que primeiro conhecer a sua empresa no sentido de traçar esses números. Então, deixa eu ver por que está faltando. Aqui a gente conta com um ambulatório onde tem um médico do trabalho, então para a gente fica mais fácil fazer o tratamento dessas pessoas. Nós temos um comitê de saúde composto pelo SESMIT, que é a médico do trabalho, os engenheiros, técnicos de segurança, e o pessoal da operadora do plano de saúde, o médico da operadora do plano de saúde. Então, assim, a gente sempre cruza esses dados. É importante a gente ter essa informação para a gente saber como a gente vai lidar com aquele caso. Então, assim, aquela pessoa está doente mesmo ou é atestadista? A gente tem que diferenciar para poder tratar. Então, eu acho muito importante conhecer e você triar essas informações de um modo que você consiga visualizar onde está o seu maior problema, né? Aqui a gente tem algumas atividades que as pessoas ficam em alguns esforços repetitivos. Precisa ter a pausa, o descanso? Ela está com uma doença correlacionada a isso? Vamos levar para um ambulatório médico? Vamos estudar o que deve ser feito com aquele colaborador? Né? Então, assim, acho que isso, para quem tem a oportunidade de fazer como empresa, eu acho super importante, porque você entende qual é a massa, qual é o problema, e aí, claro, cada um tem uma situação específica, mas eu acho que é uma maneira de combater o absenteísmo fazendo isso e trazendo para si, para o seu ambulatório interno ou para a sua operadora do plano de saúde, que tem esse comitê, para você conseguir cercear e fazer o acompanhamento. Legal. Né? Então, eu acho isso super fundamental e super importante, porque o absenteísmo, principalmente em área industrial, ele é bem grande. Sim, hoje é muito fácil, às vezes, você conseguir um atestado. Né? Então, por isso que eu falei, a gente tem que ver quem é o atestadista e quem é que realmente é o que está com algum problema de alguma doença, alguma questão, e cuidar. E ela não está doente, mas ela quer ser mandada embora, ela começa a contar. Sim. E a facilidade de conseguir um atestado. E como que você faz para reter talento? Quando você contrata um profissional e existe uma estratégia de desenvolver, de acompanhar para reter essas pessoas na empresa? O treinamento é muito importante sempre. Eu acho que salário e benefício compatível com o mercado, acho que toda empresa tem que ter. Eu acho também super importante. Se eu falar que não tem que ter isso, né? Mas eu acho assim, que o mais importante é você ter um ambiente de trabalho saudável. Né? A gente brinca que as pessoas entram aqui, elas falam assim, nossa, eu entrei aqui, eu senti uma paz tão grande. O ambiente, todo mundo cumprimenta, todo mundo dá bom dia. Então isso pra gente é muito importante. Por que as pessoas saem das outras empresas? Porque não tem um chefe bom, treinado de liderança, né? Porque não se dá bem com a equipe. Né? Então, assim, também a empresa precisa ter esse olhar para reter esses talentos e fazer com que eles fiquem. Né? Salário, a parte de benefícios é importante, mas assim, a gente já vê de literatura que isso não é uma coisa que faz as pessoas só por si só ficarem. Não adianta você ganhar muito e ter um ambiente de trabalho que não seja agradável, que você fica o dia inteiro, né? Você fica mais aqui no trabalho do que com a sua família. Exatamente. Né? Então a gente preza muito por treinar, reter os talentos e deixá-los confortáveis numa empresa qual eles gostem de trabalhar. A gente chega na Cromos, a recepção, o showroom é maravilhoso. A gente entra no meio de um mundo fantástico, assim, né? De criação, de realmente encantamento. A gente se sente encantado quando entra na empresa. E é isso que a gente fala para cada colaborador nosso, você tem que encantar também. A questão do encantar, a gente fala que está em toda a área, né? Eu acho que respondendo sua pergunta, reter talentos é treinar, ter um ambiente de trabalho agradável, fazer com que as pessoas sintam orgulho do local onde ela trabalha. Né? Eu acho isso muito importante. Repito, dinheiro, benefícios, outras questões, né, de valor pecuniário são importantes sim, né? Não vou falar que não é, mas já é comprovado que não é isso que faz um funcionário ficar. E essa geração não é isso. Eles entram numa organização por um propósito e por valores. E se eles entendem que os valores é o que rege a vida deles, eles se identificam e eles levam a empresa para a vida. E o restante é uma consequência. Ainda mais essa geração, né, que troca de emprego com mais facilidade, eles, né, não tô falando isso, que isso esteja errado. É uma coisa dessa nova geração, né, que é o que a gente tem que trabalhar com isso. Mas eles se agradam muito de levar o pet no trabalho,
de levar um dia o familiar, de ter uns dias lá para ele, né, fazer. Então, assim, é um público que vem com necessidades diferentes, e aí vai muito de encontro do que a gente está falando. É o valor? É o valor, sim, mas o ambiente do trabalho tem que ser algo que seja atrativo para eles, né? A gente vê muitas empresas adaptando, né, dependendo do público que ela precisa para contratar. Se for o público da geração nova, ela tem que adaptar, senão eles não ficam. Senão não fica, exatamente. Né? Então, assim, tem que adaptar. Puxa, eles querem ir de bermuda? Quer o dia do pet? Quer o dia... Cada um sabe a sua necessidade para o seu público. Que você deve ter profissionais que são da geração dos nossos pais, profissionais que são da nossa geração, profissionais jovens que estão entrando, né? É um misto. Como administrar isso? É um misto. Por isso que tem que ter o treinamento, porque veja, aqui a gente é agraciado por ter pessoas muito antigas de casa, né? Essa Cromos tem quase 30 anos, a gente tem funcionário com esse tempo de casa aqui, que trabalha conosco, né? Então a gente tem geração, né, baby boomer, a gente tem a X, a gente tem a Y, a gente tem todas as gerações, né? E a nossa geração é uma geração que aguentava mais coisa, né? Hoje a gente tem uma outra geração que a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sim. Né? O olhar deles é diferente. Não cabe a mim julgar se a Y se tá certo ou se tá errado. São gerações que tem que adaptar. Exatamente. Né? Eu acho que é diferente. Mas eu percebo essa geração que tá vindo, enfim, que tá assim, ingressando no trabalho agora, porque eu tenho um trabalho com a geração do futuro, que é inserir o jovem de 14 anos, enfim, no mercado. Eu já percebo essa geração de 18 de uma maneira já diferente. Eles são revolucionários. E a gente só tem a ganhar com isso, porque eles têm ideias, eles têm, né? A gente ainda era meio, tipo, né? A gente não falava tanto, assim, a gente era meio mecânico, assim. Eles não, eles são, né? Se você der uma coisa para eles fazerem, eles não concordarem ou acharem que tem uma maneira diferente de fazer, eles vão questionar, eles vão, né, favorecer o ambiente ou aquela atividade. Então, isso é uma coisa boa. Eu ainda acho que o futuro do trabalho ainda vai precisar muito das outras gerações. Mas, lógico, essas outras gerações, elas vão, né, daqui para frente, vai mudando, é daqui que vai tendo outros experimentos e tudo mais. Mas, tanto que a gente vê algumas empresas falando, não, vamos contratar gente com mais de 50, vamos dar oportunidade, porque precisa ter esse misto. Acho que tem que ter esse misto. Eu também acho que tem que ter. O comprometimento é diferente. Com mais bagagem, um profissional que ele tenha mais vivência, mais maturidade. E tem que ter um misto também desse jovem estar entrando no mercado. Eu acho que isso cria uma dinâmica, uma satisfação, um resultado muito mais favorável para a empresa. Sim, a gente tem que saber trabalhar, né? Eu sou da geração X, então assim, eu trabalho com pessoas da última geração, né? Então assim, com pessoas da idade da minha filha, né? Eu faço um esquema lá em casa que eu fico observando ela e eu fico sabendo a filha questionadora que a gente tem em casa, então a gente já sabe, mas assim, imagina que a gente tinha esse desenvolvimento com 18 anos. Imagina! Não, a gente já para entrevista, tudo eles já são, né? Cabe muito à empresa se adaptar, faz parte. Se a empresa ela quer deixar um legado, faz parte ela ter que driblar isso e trabalhar diariamente nessa dinâmica. Tem muito talento nessa geração. Eu também. Mas a gente tem que trabalhar o nosso emocional, porque assim, não é mais o que era antes. O público que a gente trabalhava das gerações próximas à nossa é outra situação, é outra coisa. Esse público agora já é uma coisa que a gente tem que se adaptar. Então, o que eu penso? As empresas têm que treinar seus profissionais, já que elas são mistas, né, que tem essas... treinar os profissionais para saber lidar, porque se você não sabe lidar, aí vai ter o conflito, aí as pessoas não vão estar felizes no ambiente de trabalho. Sim. Né? A gente até fala, mas essa geração não aguenta tanta coisa. Não sei se é bom ou se isso é ruim. Talvez seja bom, talvez seja ruim, talvez eles não aguentem, né? A gente já aguenta calado, não estava certo também a gente aguentar calado certas coisas, mas a gente não era qualquer coisa que a gente, né? Então, assim, ter esse olhar e se colocar no lugar. Se você e aproveitando aí o que você está falando, eu sempre faço uma pergunta assim, padrão. Que dica você daria para quem quer atuar na área de recursos humanos? Tem que gostar de gente. Pode fazer a faculdade que quiser, mas assim, você está disposto a ficar o seu dia inteiro atendendo pessoas? Porque assim, você tem que estar disposto. Não adianta você fazer uma faculdade de recursos humanos, de psicologia, né? E sentar lá e atender e não atender adequadamente. Você tem que saber que aquilo é o que você escolheu, é aquilo.
Não adianta você ir trabalhar se você não gostar de se interagir, de falar com gente, de servir. De ter empatia. Por que existe área de recursos humanos? Porque tem funcionários. Não tem área de recursos humanos. Alguém será que já pensou para pensar sobre isso? Então, assim, em qualquer atividade, você vai atuar com pessoas. Eu não vou ser gestora, mas eu vou trabalhar com uma equipe. Vou lidar com pessoas. Vou ser gestor? Vou lidar com pessoas. Vou ser gestor sem ser gestor de RH? Vou lidar com pessoas. Existe a gestão de pessoas. Vou ser um gestor de RH? Tem que estar na pessoa. Sim. O gostar de atender, né? Não adianta você buscar essa área e depois falar, não tem inteligência emocional para isso. Uhum. Se você gosta, você tem que procurar ajuda, você tem que se manter, porque não vamos esquecer que nós estamos lá no top da síndrome de burnout. Sim. Né? Mas assim, você tem que se preparar para isso. E assim, mesmo que você não tá num dia bem, não tá, né? Mas vem, exerce o seu papel, atenda as pessoas bem. Então, assim, o segredo que eu dou para essas pessoas é mentalizar isso. Porque é isso que você vai encontrar nas empresas, né? E ainda tem o nosso papel como cuidador de pessoas e tem um outro lado que é da empresa. Você tem que apoiar a empresa naquilo que ela te dá como missão, naquilo que ela te favorece. Não adianta você ir para o empregado e falar, então, não tem isso aqui, né? Você não pode fazer isso. Você tem que atuar dos dois lados. Você tem que defender a empresa onde você trabalha, você tem que defender os colaboradores, você tem que procurar um meio termo nessas duas coisas, né? Porque também não acho agradável alguém que é da área de atendimento falar, não tem aqui na empresa. Sim. Né? Nossa, não, aqui a gente podia, né? Então, assim, você tem que saber que você vai lidar com isso tudo. A pressão que você tem da empresa né? Porque a empresa tem seus procedimentos, tudo que a gente faz é baseado numa cultura, né? E num procedimento que a empresa disse para você o que fazer. Se você trabalha numa empresa comprometida, melhor dos mundos. Também não dá para trabalhar em recursos humanos de empresas que não cumprem legislação, por exemplo. Sim. Né? Mas assim, se ela cumpre o básico e ela tem algo mais, você também tem que defender a empresa. Né? Então assim, tem que ter esses dois olhares. Então assim, tá preparado para isso? Você imaginou isso antes de procurar essa carreira? Você gosta disso? Gosta, vai embora, porque tem que gostar. Porque tem que gostar, tem que amar pessoas. Tem. E você precisa ter uma inteligência emocional e precisa trabalhar isso, porque você vai lidar com diversos tipos de pessoas. Às vezes a pessoa está te procurando zangada, mas ela está zangada não é como você, é como a situação que ela está passando. Exatamente. Aí se você responde zangado também, tá, o funcionário estava meio exaltado. Quantas e quantas vezes a gente não começa a falar com uma pessoa, ela está exaltada, e daqui a pouco você, não, conduz com um jeitinho, ela fala, desculpa, mas eu me exaltei. Porque assim, você tem que ter empatia, você tem que se pôr no lugar do outro. Não, ele gritou comigo, vou gritar com ele também. Eu acho que a premissa do respeito, a premissa tem que ser de ambas as partes. Mas se você tem esse viés de olhar o funcionário com esse carinho, aí você pode estudar a faculdade que você quiser, o curso que você fizer, que vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, o meu segredo é olhar para ver se é isso que você quer. Tá. Né? Você vai querer, porque é a realidade nua e crua de todas as empresas, só muda o endereço. Mas é isso muda o público, só muda, né? Nada tem de diferença da nossa empresa aqui, da empresa lá da esquina. É gente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Talvez aqui tenha um perfil mais operacional, na empresa do lado é mais administrativo, mas são pessoas que você vai ter que lidar e você vai ter que ter emocional para isso. Né? Então, a dica que eu dou é assim, vai conhecer, vai pesquisar, vê se é isso realmente que você quer. Se você sente prazer em fazer isso, aí encontrou, aliás, não só nisso, né? Em tudo. Né? E em que lugar que a gente não usa gestão de pessoas? Né? Até se a gente for no mercado, tem que ter. Tem que ter, a gente não tem paciência com alguma situação. As lideranças de hoje, qualquer área que você atue, você vai ter que lidar com pessoas. Isso faz parte. Né? Adriana, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer aí por você ter aceitado participar do podcast RH na Real, tá bom? Foi aí uma conversa fantástica. Eu que agradeço. E de muito conhecimento. Também agradeço bastante, obrigada pela essa oportunidade. Espero que tenham mais, que a gente possa sempre trocar ideias. E acho muito importante isso para a nossa área e cada um com a sua história. Né? Poder contribuir aí diferente, um olhar diferente aí né? Que talvez alguém assista esse podcast e decida que vai trabalhar em recursos humanos. E conseguimos impactar. Obrigado mesmo. Uma honra, Cromos, receber vocês aqui ou receber vocês para compartilhar esse conhecimento. Gratidão, viu?
E você, profissional de RH, que gostaria de participar do podcast RH na Real, entre em contato conosco, nos acompanhe também em todas as plataformas digitais, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, tem o Instagram, LinkedIn, acompanhe a gente. E se você também quer saber mais sobre o RH do futuro, o RH de novas gerações, acompanhe a gente, siga o nosso canal. Até, tchau, tchau!